Em destaque no Panorama CBN, Comissão da Câmara retoma debate sobre redução da maioridade penal. Nova linha de crédito mira motoristas de aplicativo. Flávio Bolsonaro se reúne com a bancada do PL para traçar estratégias de campanha após ser flagrado pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. Internacional, mãe alertou polícia sobre filho armado antes de ataque a centro islâmico nos Estados Unidos. E a Espanha também registrou ataque com tiros. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Começo contando que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai discutir hoje a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes hediondos. Hoje, adolescentes que cometem atos infracionais cumprem medidas socioeducativas e não penas do sistema prisional comum, né? Até o fim de abril, o Brasil registrava mais de 11.500 adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O texto, defendido por setores da oposição como forma de endurecer o combate ao crime, prevê a responsabilização penal de jovens a partir dos 16 anos em casos de crimes violentos. Discussão importante que a gente começa a acompanhar hoje. E hoje também representantes dos trabalhadores vão à Câmara dos Deputados para defender a aprovação da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Ontem, empregadores estiveram na comissão especial que analisa a proposta e disseram que a promessa de trabalhar menos, sem redução de salário, é uma fantasia. O diretor da Confederação Nacional da Indústria, Alexandre Furlan, criticou o debate sobre o assunto em ano eleitoral. Eu não gostaria que venham dizer, como se tem ouvido por aí, que o que a gente fala é chororô de empresário, que não quer o melhor para o trabalhador ou que está contra o trabalhador. Não e não. O que me parece é que um debate mais aprofundado foi substituído por aquilo que hoje eu chamo de canto da sereia. Ou seja, uma tentação sedutora do ponto de vista político, mas enganosa do ponto de vista econômico. O coordenador trabalhista da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Melo, disse que a redução da jornada de trabalho pode resultar em inflação. Ele falou que isso aconteceu quando a jornada foi reduzida de 48 para 44 horas semanais. Em 1989, a gente teve uma inflação de 1.400%, em 1990 a gente teve uma inflação de 3.000%, e em 1992 a gente teve um índice de desemprego aproximado de 11%. O fato é que qualquer coisa leva à inflação alta, né? Bom, uma pesquisa Genial Quest mostrou que 68% dos brasileiros são a favor do fim da escala de trabalho 6x1 aqui no Brasil. O percentual de apoio recuou um pouquinho, 4 pontos, em relação a dezembro do ano passado. 22% das pessoas ouvidas são contrárias a alterar a escala de trabalho. Isso representa uma queda de 2 pontos percentuais. Vamos falar de economia? Para eu te contar que o governo brasileiro lança hoje uma linha de crédito de até 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativos e taxistas, com prazo de pagamento de até 72 meses. Sem restrições para inadimplentes, o financiamento visa apoiar até 250 mil pessoas. Os veículos podem custar até 150 mil reais e a taxa de juros será inferior à Selic, prevista em cerca de 12% ao ano. As informações estão no jornal O Globo de hoje. E novas regras para contratos de empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS passam a valer a partir de hoje também. Entre elas, a necessidade de validar a operação por biometria facial. Além disso, o limite máximo da renda, aposentadoria, pensão ou outro benefício, que pode ser comprometido com parcelas do empréstimo, também muda. O teto passou de 45% para 40% da renda. Lembrando que o empréstimo consignado é aquele em que a parcela é cobrada diretamente do benefício do INSS. E o programa Desenrola 2.0 vai permitir que trabalhadores usem o FGTS para renegociar dívidas a partir do dia 25.
Mas quem aderir a essa modalidade terá o saque aniversário suspenso até recompor o valor usado. A medida visa auxiliar na regularização financeira, com saques limitados a R$ 1.000 ou 20% do saldo do FGTS. As autorizações serão feitas via aplicativo mesmo, sem necessidade de ir às agências. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar hoje uma proposta para renegociação das dívidas rurais. A votação foi marcada pelo presidente da comissão e relator da proposta, que é o senador Renan Calheiros. O texto incorporou parte das demandas da bancada do agronegócio e manteve juros menores e prazo maior de pagamento do que os defendidos pela equipe econômica do governo Lula. Agora eu te conto que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deve participar hoje de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A audiência deve ser dominada pelas discussões sobre o escândalo do Banco Master. Claro, né? Vamos lembrar que ao longo de 2025, o Banco Central barrou a compra de 58% das ações do Banco Master pelo Banco de Brasília. Em novembro, Daniel Vorcaro, dono do Master, foi preso naquela operação que mirava a venda de títulos de crédito falsos. Um dia depois, o Banco Central decretou a liquidação do Master. E ontem a Polícia Federal transferiu Daniel Vorcaro de uma sala especial para uma cela comum na carceragem da Superintendência em Brasília. Com a mudança, o banqueiro ficará submetido a regras internas da Polícia Federal para receber visitas dos advogados. Por exemplo, essas normas permitem 2 visitas por dia por um período de meia hora. Antes, ele estava numa sala do Estado-Maior, que havia sido reformada para abrigar o ex-presidente Jair Bolsonaro no cumprimento da prisão dele. Vorcaro ficou no local para trabalhar na proposta de delação premiada com os advogados e passava quase o dia inteiro reunido com a defesa. Agora a transferência foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça, que atendeu a um pedido da Polícia Federal. E hoje o pré-candidato Flávio Bolsonaro vai se reunir com a bancada do PL na Câmara para traçar as estratégias de campanha após ser flagrado pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. O senador também tem encontro marcado com os senadores do Bloco Vanguarda, que reúne o PL, o Novo e o Avante, e também conta com parlamentares de outras siglas da oposição. E uma reportagem da Folha de São Paulo revela que deputados estaduais de São Paulo destinaram R$ 700 mil em emendas parlamentares para empresas e entidades ligadas à produtora do filme Dark Horse, aquele que é inspirado na trajetória de Bolsonaro, que deu o que falar nos últimos dias. Os repasses foram entre 2023 e 2026 e envolvem parlamentares bolsonaristas e até um deputado do PT. A principal ligação é com a empresária Karina Gama, sócia da produtora Go Up e responsável por entidades culturais que receberam recursos públicos, como o Instituto Conhecer Brasil e a Academia Nacional de Cultura. O caso ganhou repercussão depois que o Intercept Brasil revelou que o senador Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Daniel Vorcaro para ajudar na produção do filme. A Polícia Federal está investigando se os recursos enviados por Vorcaro teriam sido usados em despesas ligadas a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Bom, todos os deputados negam irregularidades. Deixa eu contar uma aqui do ministro Flávio Dino, ministro do STF, né? Ele disse que foi ameaçado de morte por uma funcionária de uma companhia aérea no aeroporto. O magistrado não quis informar o nome da profissional, nem deu muitos detalhes sobre a empresa ou o dia em que isso aconteceu. Flávio Dino escreveu nas redes sociais que a funcionária, ao olhar um cartão de embarque com o nome dele, manifestou a um agente da Polícia Judicial a vontade de xingá-lo. E aí, não satisfeita, ela ainda se corrigiu. Disse que seria melhor matar do que xingar. O ministro observou que, como eles não se conhecem, as manifestações derivam da atuação dele no STF. Flávio Dino disse que só escreveu o relato por não ser uma situação de interesse exclusivamente pessoal, e sim coletivo. O ministro pediu que empresas que lidam com o público façam campanhas de educação cívica nesse ano eleitoral.
E em um evento do Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Supremo, Edson Fachin, manifestou solidariedade a Flávio Dino e classificou a situação como grave incidente. Nossa solidariedade ao ministro Flávio Dino diante do grave incidente ocorrido hoje no aeroporto, num dos aeroportos de São Paulo, cujo relato já foi tornado público. O respeito a todas as pessoas, tenham ou não funções públicas, às instituições e às autoridades legitimamente constituídas é condição essencial da convivência republicana. Criticar é legítimo, deslegitimar não. Divergir é próprio do regime democrático, mas fragilizar as instituições que o sustentam é abrir caminho para a instabilidade e para o arbítrio. O que o Flávio Dino também falou é que o ódio dessa profissional pode contaminar outros funcionários e pôr em risco a segurança de aeroportos, dos voos e dos passageiros. Isso é real, né? E uma pesquisa Datafolha aponta que 51% dos brasileiros dizem ser muito importante a escolha de uma mulher para ocupar a vaga em aberto no STF. 18% acreditam ter pouca importância e 27% dizem que não é nada importante. O levantamento mostra também que 46% das pessoas dizem que a indicação de uma pessoa negra seria muito importante. 16% dizem que teria pouca relevância e outros 35% falam que essa condição não tem importância alguma. A pesquisa foi feita presencialmente entre os dias 12 e 13 de maio, com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE é BR 00290/2026. Educação em destaque, para eu te contar que os alunos que estão no último ano do ensino médio na rede pública terão inscrição automática no Enem a partir desse ano. A medida foi publicada numa portaria do Ministério da Educação. Assim, as escolas enviam os dados básicos e o estudante apenas deve confirmar a participação e selecionar opções como língua estrangeira e recursos de acessibilidade. E sobre saúde agora, lotes de 2 medicamentos que controlam colesterol começaram a ser recolhidos de forma voluntária pela fabricante, a empresa CIMED Indústria S.A. São eles a atorvastatina cálcica e a rosuvastatina cálcica. O motivo foi a mistura de embalagem de cartucho de rosuvastatina no lote de atorvastatina. Segundo a empresa, a medida é preventiva e voluntária. Bom, de forma geral, as estatinas são importantes para quem busca reduzir os índices de colesterol. Elas inibem a secreção de uma enzima no corpo que é responsável pela produção do colesterol no fígado, o que faz com que os níveis de LDL no sangue caiam. E, além disso, as estatinas também têm outros efeitos positivos, como redução da inflamação nas artérias, estabilização das placas de gordura, diminuindo o risco de ruptura e infarto, e redução do risco de doenças cardiovasculares. Importante dizer que as estatinas continuam sendo importantes e usadas, né? O que foi retirado de forma voluntária foram lotes específicos de medicamentos. Agora, o noticiário internacional. O presidente americano Donald Trump suspendeu o ataque militar em larga escala contra o Irã, que estava previsto para hoje. A decisão ocorreu após um pedido direto e de última hora dos líderes da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Apesar do recuo estratégico, Trump alertou que o Pentágono continua em prontidão total e pode agir a qualquer momento caso Teherã não ceda nas negociações. Fontes de inteligência confirmam que os Estados Unidos rejeitaram a 4ª proposta de paz enviada pelo Irã nesta segunda-feira por meio de interlocutores paquistaneses, classificando o texto como insuficiente. O principal ponto de impasse é a recusa de Teherã em entregar o estoque de urânio enriquecido e paralisar o programa nuclear pelas próximas 2 décadas. De qualquer forma, o cancelamento temporário dos bombardeios
traz um alívio imediato para os mercados globais hoje, provocando a queda do dólar. Mas o preço do barril de petróleo do tipo Brent continua pressionado e opera na casa dos $110. O mercado financeiro segue em alerta, porque o bloqueio naval americano aos portos iranianos continua mantido, o que restringe o fluxo de combustíveis no Oriente Médio. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã informou que o regime avalia reabrir o Estreito de Hormuz, mas sem dar passagem para os Estados Unidos e para Israel. E também nos Estados Unidos, eu te conto que 2 horas antes do ataque perpetrado por atiradores de 17 e 19 anos em San Diego, a mãe de um deles avisou a polícia que o filho, que ela descreveu como suicida, havia fugido de casa levando 3 armas da propriedade deles e o veículo. A mulher falou que o filho estava com um acompanhante e que ambos vestiam roupas camufladas. A polícia iniciou as buscas pelos jovens e, por precaução, enviou patrulhas a um shopping e à escola do rapaz, quando recebeu ligações relatando o tiroteio na mesquita. Não deu tempo de impedir o ataque e a polícia acredita que se trata de um crime de ódio. As vítimas eram 3 adultos, incluindo um segurança que trabalhava no centro islâmico. Os atiradores também morreram. Na Espanha, 2 pessoas morreram e 4 ficaram feridas após um ataque com tiros também na província de Almeria. As 2 pessoas que morreram eram parentes do homem suspeito de realizar o tiroteio. O ataque ocorreu na região de El Canalillo e 2 feridos são menores de idade. Segundo a Guarda Civil Espanhola, o suspeito foi preso. Em Portugal, começam a vigorar hoje as novas regras para a obtenção da cidadania portuguesa. A legislação afeta milhares de brasileiros que moram em Portugal. Com a mudança, cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, que inclui o Brasil, e também da União Europeia, terão que comprovar residência em Portugal por 7 anos para solicitar a cidadania. Antes, o prazo era de 5 anos. Já estrangeiros de outros países vão precisar atestar ao menos 10 anos de permanência. Pedidos submetidos antes da entrada em vigor da nova lei estão livres das atuais normas. As Maldivas retomam hoje as operações para recuperar os 4 corpos dos mergulhadores italianos que ainda se encontram em uma caverna submarina em um atol do país. Os corpos foram localizados ontem. Um 5º italiano, que também estava com o grupo, teve o corpo recuperado já na sexta-feira passada, um dia após as mortes. Os socorristas prevêem recuperar 2 dos 4 corpos hoje e outros 2 amanhã. A operação, considerada de alto risco, recebeu o reforço de 3 mergulhadores especialistas em caverna. Foram eles que localizaram os corpos no ponto mais remoto da caverna, que fica a mais de 50 metros de profundidade. Os Estados Unidos exigiram poder de veto sobre investimentos na Groenlândia, além de presença militar fixa no território. Negociadores dos 2 governos e da Dinamarca têm mantido conversas sigilosas pelos últimos 4 meses. As informações foram publicadas pelo jornal The New York Times. Autoridades da maior ilha do mundo chegaram a expressar temor com a possibilidade de diminuição do conflito americano contra o Irã. A avaliação é que, caso a guerra esfrie, Trump poderia retomar o tom agressivo contra a Groenlândia. Olha só. E os Estados Unidos também anunciaram reforços nas precauções contra a propagação do ebola no país. As medidas incluem a realização de controles sanitários em aeroportos e a suspensão temporária de vistos. O surto de ebola na República Democrática do Congo é considerado uma emergência sanitária internacional pela OMS. Não há vacina nem tratamento específico para essa cepa responsável pela crise atual. Mais de 100 pessoas morreram. Na Bolívia, manifestantes entraram em confronto com a polícia em La Paz, capital. Eles tentaram entrar na Praça Murillo, onde fica o palácio do governo boliviano, usando bombas e armas. Eles exigem a renúncia do presidente Rodrigo Paz. O líder está sitiado por bloqueios que cercam a cidade. 6 meses após assumir o poder, Paz enfrenta cobranças de camponeses, operários, mineiros e professores
que exigem medidas para enfrentar a pior crise econômica da Bolívia em 4 décadas. Agora vamos com o futebol. A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo continua repercutindo e muito, né? Leandro Gouveia já trouxe a lista ontem no Panorama da Noite e eu trago novidades, atualizações, comentários. O atacante Neymar e outros 25 jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti começam a se apresentar no dia 27 de maio, na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. O Brasil vai fazer 2 testes finais, antes da estreia no Mundial, no dia 13 de junho. No dia 31, a seleção brasileira enfrenta o Panamá, no Maracanã, e aí embarca no dia seguinte para os Estados Unidos. No dia 6, o Brasil vai enfrentar o Egito, nesse que será o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. Ontem, o técnico Carlo Ancelotti falou que convocou Neymar pela experiência e ascendência no grupo, apesar das condições físicas. Os últimos jogos jogou com continuidade, pode ser que ele tenha a possibilidade de melhorar sua condição física neste período até o primeiro jogo da Copa. Tem essa oportunidade, mas pensamos que, a parte disso, a experiência, este tipo de competição, o carinho que tem no grupo, pode criar também um ambiente melhor no grupo e ajudar a equipe a sacar o melhor. Neymar será o 9º jogador da história da seleção brasileira a disputar 4 Copas do Mundo. Ele se junta a uma lista com Castilho, Nilton Santos, Djalma Santos, Pelé, Leão, Cafu, Ronaldo e Thiago Silva. Bom, apesar de confirmar a convocação, Carlo Ancelotti não garantiu a titularidade do atacante do Santos, não. Se merece ser titular, vai ser titular. Ele tem o mesmo papel dos outros 25. Quem merece, vai jogar. Ancelotti disse que fechou a lista de convocados às 6 horas do anúncio, meio-dia. E uma das principais surpresas é o goleiro Everton, do Grêmio. Os outros 2 goleiros são Alisson e Ederson. Os defensores chamados são Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Para meio-campistas, Ancelotti chamou Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo Santos, Fabinho e Lucas Paquetá. Além de Neymar, os outros atacantes são Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan, Vini Júnior e Endrick, que se torna o mais jovem convocado do Brasil desde Ronaldo, em 1994. Em entrevista ao Jornal Nacional, Ancelotti falou que vai tentar equilibrar o talento individual dos jogadores brasileiros com o trabalho coletivo para conquistar o Hexa. Há que combinar o talento e ajudar o talento com compromisso, com boa atitude, com coletivo, com concentração. Este é o trabalho que começamos quando cheguei aqui o ano passado, há um ano. É que todas as convocações que tenho com o jogador falam só de aspecto coletivo. O Brasil vai ganhar o Mundial, o Brasil vai perder o Mundial. Não temos que dar uma responsabilidade tão forte só ao jogador. Tenho muita confiança nessa equipe, nessa paixão, nesse ambiente que nos pode ajudar para sacar a melhor versão da seleção. Além de Marrocos na estreia, na primeira fase, a seleção ainda enfrenta Haiti e Escócia. Vai Brasil, vai Ancelotti! Brasil! E 3 times brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores. O Fluminense recebe o Bolívar, o Mirassol enfrenta o Always Red, da Bolívia, e o Cruzeiro encara o Boca Juniors, em Buenos Aires. Pela Sul-Americana, o São Paulo joga contra o Milionários, da Colômbia, no Morumbis. E fechamos o Panorama CBN da manhã. Não vou ser injusta não vou nem citar nome de ninguém, mas eu recebi muita mensagem. Encontrei e descobri muito Panolover depois que a gente começou a tocar aqui a trilha nova, né? Depois que o Panorama CBN apareceu de roupinha nova ontem. Se você ainda não sabia disso, comece a se adaptar. Teve gente que não gostou muito, mas acho que é porque ainda não está acostumado, tá? Daqui a pouquinho você se acostuma. E mais uma vez eu repito,
Foi feita essa trilha, né, para melhorar ainda mais a sua experiência ouvindo notícia em podcast e que seja aqui no nosso Panorama CBN. 2 edições, comigo, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes, de manhã, e com Leandro Gouveia, à noite. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã.